Beleza, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer uma introdução rápida sobre o tratamento de exceções em Java. Tratamento de exceções é uma coisa muito importante, né, nos programas Java, porque evita que nosso programa pare por completo, né? Dado algum erro, alguma coisa que aconteceu que o compilador não sabe resolver, se ele não tiver um tratamento, ele para, né? Simplesmente para e o programa para de executar. Então a gente vai ver aqui um início disso, como que isso acontece. Não vou extinguir o conteúdo, assim, dar por completo o conteúdo dessa matéria de exceção, mas pelo menos para a gente introduzir, tá? Nessa aula de hoje. Então, o que é uma exceção? Né? É uma exceção, ela pode ocorrer, né, durante um programa em execução, e ela é uma indicação de um problema que ocorreu durante a execução do programa. Algum problema pode ter acontecido e se o compilador não conseguir resolver, ele gera essa exceção e o programa morre, para, né? Esses problemas podem ser associados a algum erro de lógica, né? Então, lembrando que, às vezes a gente vê lá no Eclipse um problema, né, que está acontecendo, ele já mostra em vermelhinho, se você tentar executar, ele não vai executar, não vai nem compilar. Esses erros aqui são erros que acontecem quando o programa está executando, tá? Então, existe um caso aqui específico também que não vai rodar se não tiver o devido tratamento, mas a princípio aqui a gente vai estar falando de erros que acontecem quando está executando, o programa está executando. Então, pode acontecer, por exemplo, tentar manipular um objeto que está com valor nulo, né? Você foi lá acessar, a gente já deparou com esse erro aí em outros momentos, né? Aí gera aquela lista vermelha de coisas lá no console. Essas são as exceções que estão sendo geradas, né? Você acessar um objeto que não existe, dividir um número por zero, né? No Java ele não consegue fazer divisão por zero. Outras linguagens conseguem tratar, mas o Java não. Ele não consegue dividir por zero, né? Então ele fica ele gera uma exceção também. Tentar manipular um tipo de dado como se fosse outro. Eu estou tentando passar para o inteiro. Vocês depararam com isso já logo na primeira lista, né? Você tentar colocar um valor lá para um double, colocando com um ponto, né? Aí tem que colocar com vírgula. Aí dava lá uma exceção. Né? Muita gente perguntou isso na primeira lista. Então, é um erro que acontece, o programa rodou, compilou direitinho, só que na hora que compilou, né? Na hora que ele tá rodando lá as partes, beleza, aí chegou num determinado momento que ele deparou com uma situação dessa. Aí ele simplesmente fecha, para, né? Também tentar utilizar um método de uma classe que não existe, né? Às vezes a gente chama um método achando que ele vai estar lá, e a gente vai ver mais para frente isso. Agora não tem muito como fazer isso, porque se você coloca um método que existe, fica vermelhinho, né? No Eclipse, ele já logo dá erro. Mas né, a gente vai ver lá para frente algumas formas de chamar método de um jeito mais interessante. Aí vai acontecer isso, até às vezes não vai existir o método e aí vai dar um erro. Ou tentar também não existir uma classe. A gente quer pegar o nome da classe e não existe a classe. Então ele gera erros. Esses erros, infelizmente, fazem o nosso programa morrer, tá? A gente já vai ver um exemplo ali. E existem outros erros que acontecem por questões externas. A gente ainda não está nessa parte aqui, não, mas a gente logo vai entrar no próximo ano, né? Mas, por exemplo, tentar abrir um arquivo que não existe, né? Você passou um caminho do arquivo lá, mas não é acessível o caminho. Ele gera um erro, né? Gera um erro e fala, ó, não consegui abrir o arquivo. Tentar fazer uma consulta ao banco de dados que não está disponível. Por algum motivo, o banco de dados saiu fora do ar, você está fazendo uma consulta a ele gera um erro também, né? Tentar escrever algo em um arquivo sobre o qual não tem permissão de escrita. O arquivo você só pode ter leitura. Aí você vai tentar escrever, vai funcionar. Tentar conectar um servidor inexistente, né? Também não vai funcionar. Essa classe de erros aqui são coisas externas, que não depende do nosso código, né? Depende da disponibilidade do serviço que está rodando lá em outro lugar. O tipo o arquivo, o banco de dados, o servidor, né? Então, esse tipo aqui vai ter um tratamento diferente do tipo anterior, né? Que é o tipo para cá, tá? Então, vai ter um tratamento diferente. Ah, esse aqui acabou ficando aqui, mas depois eu vou mostrar melhor lá no código. Então, o tratamento de exceção
ele faz com que programas que, mesmo acontecendo um erro, ele continue funcionando, tá? O programa não vai morrer por causa de que um erro aconteceu. Ele vai tentar ir para a próxima coisa, né? Ele vai ignorar aquilo ou tentar, de alguma forma, perder o dado de novo, fazer alguma requisição novamente, alguma coisa assim, ou vai pular. Simplesmente vai passar para a próxima coisa, mas ele não vai parar. Isso faz com que o nosso programa seja mais robusto, né? Seja mais robusto, tá? Vai fazer com que ele seja, de certa forma, tolerante a algumas falhas, né? Então, quando você estiver executando, o programa não vai parar por conta de um problema ou outro. Então, quando uma exceção é gerada, uma pilha de execução é chamada e é mostrado lá na tela, que é o que a gente chama de stack trace, é a pilha de execução. São aquelas coisas vermelhinhas lá. Isso vai incluir o nome da exceção, uma mensagem. Só um minutinho, gente. Aí vai incluir o nome da exceção que foi gerada, a parte do código onde ocorreu, o caminho da exceção, tá? Então, isso vai acontecer quando exceções forem geradas lá. Vamos ver na prática como é que isso acontece, porque eles ficar falando só aqui não é tão interessante, né? Então, eu vou criar um novo projeto aqui, para a gente ver isso acontecendo. Acho que mais fazer exceção mesmo. Então, eu vou criar aqui um pacote aqui principal, só para não ficar com o default. E aí aqui a gente vai criar uns exemplos de exceção só para a gente introduzir esse assunto. Vamos supor o seguinte. Vamos supor aqui... Opa, eu criei um projeto. Vamos supor que a gente tenha um robô. Vamos pôr aqui um robô mesmo. Um robô que está fazendo uma operação de uma pessoa. E o médico está lá à distância manipulando esse robô, certo? Então, eu tenho aqui a classe robô, tá? Essa classe robô. Eu vou ter aqui, eu vou criar também a classe principal que vai chamar esse robô, tá? A gente está manipulando um braço de um robô, tá? O braço do robô está sendo manipulado. Então, aqui tem o braço do robô, ele vai ter um método lá que vai ser o seguinte, ele vai receber uma posição, vou colocar como void, mas ele vai receber vou chamar aqui, ele vai mexer com o braço, né? Andar, braço. Não sei, talvez seria melhor modificar posição do braço. Certo? Então ele vai receber um parâmetro aqui, vai receber um inteiro. Tá? E aqui ele vai fazer uma série de operações aqui dentro, vai fazer o braço andar do robô. Tá? E uma das coisas que ele faz ele tem uma variável interna aqui, sei lá, posição. E aí um dos cálculos que ele faz é o seguinte, a posição aqui vai iniciar com 10. Um dos cálculos que ele faz, mediante a opção de coisa que está aqui dentro, outros métodos, enfim, vamos abstrair. Ele faz o seguinte, eu vou pôr aqui retornar a nova posição, né? Ele vai retornar uma posição que ele está fazendo o seguinte, ó, retorna
posição dividida pelo aquele número lá. Em uma das coisas aí interno, ele faz essa divisão, a posição por número, tá? Então, o braço do robô está indo, lá na classe principal lá vai ter alguma coisa que chama o robô, né? Também, então vai ter aqui um objeto do robô, uma coisa assim, igual a gente está acostumado a fazer. Então, aqui vai ter o robô, né? Robô. E aí acontece o seguinte, aqui vai ter algumas operações lá do robô, né? Que vai iniciar, alguma coisa assim. Vou só colocar um sysout aqui para a gente ver, tá? Início. Isso do programa aqui que vai terminar, aqui vai iniciar. Vou fazer aqui também um fim. Só para a gente ver acontecendo, né? Isso é uma operação, né? Aí no meio da operação lá, o robô é chamado o método do robô, que vai fazer ele andar lá com a posição, tá? Que é o método que a gente modificar a posição aqui, ó. Que a gente fez. Tá? E aí, no meio da lógica que está acontecendo, lá no meio da operação, não sei o que, é passado uma informação para modificar. Passa uma informação 0 aqui. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Olha, quando a gente rodar aqui, a gente vai ter a surpresa. Ó, imprimiu início do programa, beleza? E não imprimiu o fim do programa. Ou seja, o programa morreu. A execução morreu aqui, ó. O Mac já até ficou aqui. Não está executando, não. Ele morreu. E com isso, não morreu só o programa, não. Morreu o paciente também. Porque o robô vai parar de funcionar. Né? É claro que esse nosso sistema aqui é um sistema de altíssimo risco, né? Porque qualquer coisa que aconteça, o paciente lá vai ficar sem o robô mexendo. Né? Então, o que fez ele parar? Aconteceu uma coisa que o programa não conseguiu lidar. O Java não conseguiu interpretar, que é o quê? Fazer uma divisão por 0. Aí ele está falando, olha, exceção. Né? Ele gerou uma exceção, ó, uma exception. A exceção qual que é? Ó, Java Lang Arithmetic Exception. Acho que dá até para clicar aqui. Na documentação dele mostra, do Java. E aí ele fala onde que aconteceu, olha. Foi o robô aqui o modificar a posição e na linha 10, aqui que foi chamando. Ó, no main 10 e lá no robô na posição 10. E aqui. E na main foi na posição 10 também. Coincidiu ser 10 e 10. Tá? Então aqui aconteceu. E repare que isso não continua executando. Por causa de uma falhazinha boba, do tipo, em algum momento, fez uma leitura errada, né? Fez alguma leitura que impediu do robô estar funcionando, de passar a posição certa para o robô. Normal, isso pode acontecer, né? Um caso, um sensor falhou, alguma coisa, e passou um número que não poderia passar lá dentro. E lá, pela lógica que está do robô, o que ele tinha lá dentro tal, chegou numa divisão por 0. E aí fez o robô parar. Né? Isso é muito comum. Né? Pode acontecer outras coisas também, do tipo, não é só esse tipo de exceção que pode ter, né? Vamos ter aqui, por exemplo, void posições, por exemplo, possíveis posições do robô. Aí aqui ele tem um vetor, por exemplo, tá? New int posição, um vetor de tamanho 3, por exemplo. Tá? Aí aqui vai retornar qual que é o elemento que está na posição tal. Então aqui vai retornar o vetor na posição número. Aqui a gente já passou o número. Então, pedindo uma posição válida para o robô. Tá? Então, vamos passar lá uma posição. Aí vai chamar lá o método, esse aqui a gente já viu que deu pau, né? Vai chamar lá o robô, ponto posições, e vai passar um número aqui, 5. Olha aqui que vai acontecer de novo também. Repare que o programa não tem erro, olha.
Não está vermelhinho aqui, o Eclipse não está falando nada, está tudo acontecendo. O problema acontece quando está rodando. Ó, olha lá outro erro. Ó. Array index out of bond exception. Né? Na linha 5. Ó, a posição 5. Não existe a posição 5 para o vetor aqui, né? O vetor ia até 10, 3, né? A gente passar uma posição maior, aí sim o programa inicia e termina, né? Porque não aconteceu nenhum problema. Mas aqui, passando uma posição que não existe, uma posição que não existe, porque o tamanho dele é só T4, ele dá esse tipo de erro. Isso é comum acontecer, né? Esse tipo de erro pode acontecer a qualquer momento na execução, né? E aí fazer com que o seu programa fique falho, né? Ele não consiga se manter executando. Ele vai parar de executar, tá? Existem vários tipos de erro. Eu não vou passar todos aqui, mas pode ter coisas do tipo. Ó, um outro tipo de erro aqui que vai ter também, ó. Se aqui não tiver a instância, ó. Aqui já está até dando um erro aqui, né? Mas, por exemplo, vamos mudar aqui uma outra classe aqui. A operação em si médica lá. Operação médica tem, igual a gente viu, public, uma array list de robôs. Tem vários robôs aqui que vão estar operando. Robôs. Tá? E aí o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou chamar esse método main aqui também, ó. Deixa isso aqui outro erro. Vou chamar o robô ponto robôs, né? Robô não. Operação. E a operação aqui. Aí eu vou chamar também o robô. op.robôs, né? Eu vou adicionar aquele robô que eu criei ali. Adicionar o robô. Tá? Então, a operação tem vários robôs. Eu vou estar adicionando esse robô. Falta salvar aqui. Certo, então está adicionando. Não tem erro, olha, repara que vai passar despercebido pelo programador, pode acontecer. E quando estiver executando, o que pode rolar? Ó, outro tipo de exceção, olha lá. Null.exception, ou seja, o objeto que eu estou criando lá dentro, o meu objeto operação, esse atributo dele não foi inicializado, porque ele é do tipo ArrayList, né? Então ele precisa de um new aqui, né? Então isso pode acontecer. Isso é muito comum, né? A gente esquecer de fazer isso. Então aqui, por exemplo, eu posso... A gente já viu, né? Esse tipo de erro quando estava fazendo lá o nosso jogo, eu teria que dar um new aqui a ArrayList, né? Eu posso até falar que já de robô. Ó, aí esse erro não acontece mais, mas eu posso acontecer, chegou no início e o fim, né? E aí meu programa parar, né? Existe um mecanismo do Java para que isso não aconteça, tá? Não aconteça. Dosar o uso desse mecanismo é importante, porque ele faz o programa ficar mais lento, tá? Então, se encher desse mecanismo para todo canto, vai fazer o seu programa ficar mais lento, né? Então, você tem que saber nos momentos que acontece isso, né? Uma pessoa que tem um certo mais experiência, ela pode já saber que, ó, olha, isso pode acontecer um problema aqui com um array list, eu já vou cuidar para que isso não aconteça, para não ficar evitando de colocar muito try-catch. Mas se for um momento que você não sabe muito o que pode vir, é necessário colocar aí esse mecanismo. Esse mecanismo é que a gente vai falar agora, tá? Que é o mecanismo de tratamento de exceção. Então, a gente vai introduzir aqui uma opção de palavrinhas que são novas aqui, que são palavras reservadas, pelo menos 5 aqui, que vão fazer parte desse mecanismo para controlar nosso programa. Talvez a gente não vai ver todos hoje, para não adiantar, não ficar muito tempo aqui na aula, mas a gente vai ver que a gente pode proteger. Proteger de que sentido? Se o código acontecer um erro ali, o programa não vai parar, né? Como que a gente faz isso? Com a palavrinha try, que é do verbo tentar, né?
Ele vai tentar fazer alguma coisa que está aqui dentro, né? E se ele não, se acontecer algum problema aqui dentro, ele vai pegar essa exceção com o cat. Aí o cat ele vai retornar alguma coisa aqui que aconteceu nessa exceção. Mas o programa não vai morrer. Ele não vai morrer. E você pode colocar vários cats relacionados a alguma coisa. Cada cat vai ser um tipo de exceção. A gente não viu lá que tinha vários tipos? A Reindex of Bound, no Point Perception, Arithmetic de erro. Vai ter opção de exceções. Se você quiser conhecer as exceções, é só ir lá no site da documentação do Java, lá da Oracle, você vai ver lá todas as listas de exceções, tá? Então, eu vou ter o try e o catch. O try vai tentar proteger e o catch vai pegar essa exceção. Quando isso acontecer no meu programa, se tiver isso no meu programa não morre, né? Vamos pegar aqui onde que estava morrendo, ó. Vamos pegar essa aqui, nós já consertamos, esse aqui, onde que estava a posição. O que eu vou fazer? Eu vou proteger esse pedaço aqui, tá? Lembrando, tem que ser um uso muito controlado, você não pode sair colocando em todo canto, né? Mas em alguns lugares é necessário, porque alguns vai ser obrigatório, a gente não vai falar nessa aula dos obrigatórios, mas tem os obrigatórios que você tem que tratar. Esses aqui não são obrigatórios, mas você sabe que pode acontecer um erro ali pelo fato, igual por exemplo aqui, ó, esse aqui é mais comum. Vai vir uma posição que pode dar errado, que pode vir um valor errado. E você sabe que lá dentro você tem coisas que divide por zero. Você sabe que isso, no Java ele não vai conseguir lidar com isso, né? Então você já pode proteger. Como que eu protejo esse código? Try, abro o bloco dele, ó, a chave, e fecho o que eu quero proteger. O que eu quero proteger é esse método aqui dentro. O que eu estou falando para o compilador? Olha, aí pode ter algum erro que você não vai saber resolver. Então, se acontecer um erro, não mata meu programa. Deixa ele seguir, porque eu sei que vai acontecer um erro, que pode acontecer um erro. E aí eu pego aqui o cat, ó, o cat, e aí a gente coloca aqui no cat um parâmetro. Sempre eu tenho que colocar um parâmetro aqui, tá? Ó, se eu tirar esse parâmetro, não vai funcionar. Esse parâmetro, a gente vai ver ele mais para frente, eu posso usar ele para ver o que aconteceu. Tá? O que é esse exception? Exception é o pai de todas as exceções no Java. É essa classe exception que controla as exceções para a gente. A gente vai ver que ela tem várias ramificações, ela se divide em opção de coisas, mas o pai de todo mundo é exception. Só de eu fazer esse try catch desse jeito aqui, mesmo eu não colocando nada aqui dentro, por enquanto, eu já vou ter a oportunidade de fazer com que o meu programa siga, ó, e não pare ali. Então, aqui, vamos passar uma posição válida, aqui ele já iniciou, aqui vai chegar no fim, né? Então, aqui, ó, se a gente for rodar, ó, repare que ele não morreu, olha. Não foi gerada uma exceção. Certo? Se eu tirar isso aqui, ele vai morrer, ó. Morrer que eu falo amém, morre, né? Que amém é a principal. Ó, morreu. Se eu voltar com isso aqui, o programa não morre, ele continua executando. Repare que executou aqui. Se eu mandasse imprimir isso aqui, ó, ele não vai imprimir porque deu erro lá dentro, né? Ele não vai fazer o que está lá dentro, obviamente, porque não é que ele vai deixar de dar erro, não. Ele continua dando erro, só que ele não morre. Eu já estou falando que não é para ele morrer. Ó, não teve impressão, né? Se a gente tirar e colocar aqui uma posição válida, né? Pode ver que ele vai imprimir, ó. Se eu colocar aqui 1, vai dividir 10 por 1. Vai ter resposta, olha. Ó, teve resposta. Mas por uma posição inválida, por um troço que ele não sabe resolver, ó, ele não deu erro. Se eu quiser saber que em algum momento deu erro, eu vou usar o meu cat aqui. O que eu vou fazer? Tá vendo que eu estou recebendo um parâmetro aqui, ó? Que é da classe exception, eu vou tratar ele, ó. Vou pegar e.print extract trace. Ó. E aí eu vou conseguir ver aqui o que está acontecendo. Ó.
Mas o programa não parou, não. Ó. Como é que ele chegou aqui no final? Ó? Ele deu exceção aqui, beleza, eu posso logar essa exceção depois em algum lugar para saber que está acontecendo algum problema na minha aplicação, mas o programa chegou até o final. As linhas que estavam aqui depois continuaram executando, continuaram executando. E deu que erro? Ó, deu o erro de aritmética, tá? Aqui, por exemplo, ó, a posição, vamos passar uma posição aqui nevada. Vou fazer meu try catch também. Mesma coisa, except eu vou imprimir também. Você vai ver que vai dar outro erro. É print stack 3. Vai ter outras formas de a gente pegar essa pilha de execução, mas por enquanto vamos só lidar com essa. Ó, meu programa chegou até o fim, beleza, não morreu, mas aconteceu dois problemas lá. Ó. Teve uma divisão por zero no meio do caminho e teve uma posição de acessando uma posição que não era válida. Né? Para que serve isso? Para que o desenvolvedor que está mantendo esse programa ele possa ter ele vê o que aconteceu de errado na aplicação também, né? A operação não foi concluída. Aqui não teve resposta. Aqui também o que teve aqui dentro parou de executar porque esse método aqui morreu. Esse método aqui morreu. E o Java simplesmente mata a thread que está. Não vai falar de thread ainda, mas o fluxo de execução que está aqui morreu, deixou de existir. Então não teve retorno. Mas o programa em si não parou. Ele continua executando. Ó, ele continua. Se eu tiver o uso do meu try catch. Se eu tirar o try catch, ó, ele morre mesmo. Né? Teve uma divisão por zero, beleza, e passou para a próxima coisa, mas a próxima coisa não tinha tratamento, o programa morreu. Deixou de executar aqui o final, ó, tá? E o try catch eu posso pôr em qualquer lugar. Eu posso pôr ele aqui, mas eu também posso pôr ele lá no método, né? O método que estou chamando. Então, eu vou tirar ele daqui. Deixei para você ficar como exemplo. Lá no robô, eu posso acessar aqui as posições. Eu sei que eu posso acessar uma posição que não é válida. Eu posso colocar o meu try catch aqui. Aqui, beleza, o problema está aqui, né? É no retorno. Então, como eu vou ter dois tipos eu tenho que mudar ali o jeito que está feito. Ó, eu vou pôr o meu try catch aqui. Aí aqui vai tentar acessar o número. Tentar acessar isso. E aqui eu vou estar retornando uma posição inteira, né? Eu tenho que mudar por causa disso. Resultado. Iniciar como zero aqui. Ó. Resultado recebe isso aqui. Ele vai tentar fazer isso. Não vai conseguir. Aí ele vai tratar a exceção aqui. Eu não quero que faça. Vou imprimir aqui para a gente ver. Essa impressão, ela fica só em... Ela sai no console aqui, mas se a gente estivesse usando, por exemplo, tela, ela não mostraria, né? E aí vai imprimir aqui, não isso, vai imprimir o resultado. Olha o que vai acontecer. Resultado. Está escrito errado. Resultado. Ó. Repare que eu estou tentando proteger alguma coisa que está aqui dentro, que eu sei que tem problema. Né? Aí agora lá fora, eu não preciso mais proteger, porque eu já estou protegendo ali. Mas olha a vantagem de proteger ao método lá mais interno. Ó, o que vai acontecer? Ó, fim do programa, conseguiu rodar, né? Conseguiu até aqui. Mas, olha só, aqui faltou imprimir aqui, né? Está recebendo um inteiro. Aqui vai receber a posição, o número lá, né? Para que esse número retorna o número aqui, né? Então, ó. Olha lá, ó. Ele está retornando. Vou colocar aqui para a gente ver. Retorno da posição. Ó. Aí,
Ó, tá vendo que o programa morreu, né? O método lá morreu. Mas a parte interna dele, aqui só que morreu. Ele não morreu como um todo, porque eu protegi essa parte. Quando a gente colocou o try catch aqui na primeira vez, colocando o método inteiro, estava assim, ó, o método inteiro morreu, né? Quando deu erro. Então você tem essa opção. Aqui a gente teve pelo menos uma resposta padrão. Retornou zero. O robô não conseguiu ir para a posição. Beleza. Foi passado lá uma posição para ele, ele falou: ó, não tem não. Retornou zero. Né? E continua executando. Aí foi para aqui, adicionou o robô e chegou até o fim do programa. Mas o programa não parou. Mas teve dois problemas durante a execução. Ó. Dois problemas. Não retornou nada e simplesmente morreu. Esse aqui, porque a proteção tá aqui, ó, tá aqui. O outro, a proteção tá lá dentro do método. Aí, o método retornou o negócio, ó. Retornou isso aqui. Pelo menos retornou uma resposta aqui, padrão. Zero, mas retornou, né? E aqui não retornou nada, ó. Vamos colocar aqui para a gente ver. É, repara que não vai estar imprimindo nada disso aqui, ó. Porque o método lá morreu como completo. Então, ele não retorna nada, isso aqui também não executa. Ó. Repara que não tem essa modificação de posição aqui, ó, impresso. Mas o retorno da posição tem, ó. Mesmo dando problema, mas como o retorno está lá dentro, ele pegou só o pedacinho da parte que está ruim, isolou de todo o resto, e aí o método continua a retornar. Então, o uso do try-catch é importante, você tem que saber o que você quer proteger, onde você quer modificar, proteger o seu código, para que não aconteça a exceção, né? Você consegue ver que o método executou, né? Mas ele deu uma resposta lá padrão, porque lá dentro dele deu algum problema, né? Aí você pode usar o try-catch. E outra palavrinha que vem junto aqui, então já são três, vai ter mais, é o finally, que quer dizer execute independente de qualquer coisa, tá? Então aqui, ó, vou colocar um finally. Eu não sou obrigado a colocar, eu só sou obrigado a colocar o catch quando eu ponho um try. O finally eu não sou obrigado. Esse final, ele vai executar se deu exceção, se não deu, ele sempre executa independente de qualquer coisa. Se tiver retorno dentro do cat, ele executa também, tá? Ele vai sempre ter. Esse aqui a gente usa, de repente, para colocar alguma informação, logar alguma informação, de alguma parte sensível do código. Então, pode ser usado para isso. Ó, aqui como é que ele executou, mesmo gerando exceção, ele executou o file. Vamos passar a composição para ele não gerar exceção. Ó. Olha lá, ó. Início do programa. Conseguiu, o método conseguiu, não gerou exceção, mas o try, o file não executou. Né? Então, o try protege, o cat pega a exceção e o finally executa independente se deu exceção ou se não deu. O finally sempre vai executar. Não é que se deu exceção, ele vai lá e executa o finally. Não. Se deu exceção, se não deu exceção, ele executa o file, tá? E eu posso pôr também exceções mais. Eu posso colocar uma exceção, tratar a exceção de uma forma mais apurada. De vez de eu falar que gerou exception, eu posso tentar pegar a exceção que eu quero pegar. Aqui está pegando todas, mas poderia pegar essa aqui, ó, array index of bold. Eu posso colocar aqui array index of bold. Então ele vai pegar só esse tipo de exceção. Agora, esse que traz. Ó, né? Vai gerar aqui para o zero. Ó, só esse tipo de exceção. Outros tipos de exceção ele não pega. Quer ver? Vamos dar um erro lá dentro. É diferente. Aí ele vai continuar morrendo do mesmo jeito. Se eu especificar qual a exceção que eu estou gerando, né? Vamos fazer aqui operação. Vou criar uma array list aqui também sem usar.
Cadê? Robô. List posições. Posições aí como inteiro. Integer. Aí eu vou adicionar dentro de posições, posição aqui, ó. Certo? Vai dar erro também porque não está iniciado isso aqui, né? Mas olha lá como é que acontece na main, ó. Ó, morreu. Olha, professor, mas tinha um try-catch lá? Tinha, mas você está tratando só do array index out of bound exception. Você não está tratando o null ponto exception. Ah, mas eu queria tratar o null ponto exception também. Por que, que a gente vai colocando assim mais específico? Porque um dos grandes problemas para lidar com software é você saber onde que deu erro. Então, você sendo mais específico é melhor. Você pode pegar a informação mais apurada. Então, o que, que você pode fazer é ir colocando uma sequência de catch aqui. Você pode pôr quantos catch você quiser. Ah, eu sei que ele pode dar o null.exception também. Então, eu vou pôr aqui o null.exception e vou pegar aqui uma variável qualquer também e vou exprimir o strike test dele. Ó. Agora eu peguei o cat vindo do array e peguei o cat vindo no ponto exception, tá? Então agora ele não vai parar de executar, ó. Ó, executou o file, não morreu, chegou até o fim. Ó. Aí ele pegou duas coisas, ó. Ele pegou isso aqui, o no ponto exception, que deu erro, né? Aí executou isso aqui. E pegou também, aí ele morreu primeiro, foi aqui, ó. Ele morreu primeiro aqui, ó. Ah, interessante. Ele nem chegou aqui, ó. Aqui ele já morreu. Repare que nem deu esse outro erro aqui, né? Mas se não tivesse isso, ele ia passar aqui e chegar aqui, né? Se não desse erro nessa linha. Então, a gente tem a opção. E se você, tipo assim, você sabe que vai vir opção de exceção, e você não sabe que depois se pode vir mais alguma além, aí você põe o exception aqui, que aí é o pai de todas, aí qualquer uma que der, vai pegar. Aí você vai proteger mesmo o seu código contra qualquer coisa, né? Então aqui pode imprimir o print também, tá? Certo? Então você pode pôr o encadeamento de cat que você quiser. Cada um cat é específico de uma coisa e você pode especificar a exceção que está acontecendo, tá? Depois a gente vai ver na próxima aula, no ano que vem, que a gente pode criar nossas exceções. Isso facilita a gente entender o nosso código depois para debugar o código. A gente pode criar as nossas próprias, né? E você pode capturar ela também, certo? E aí aqui, ó, você pode pegar um genéricozão, um genérico que todas as exceções que acontecer vai estar aqui dentro, tá? Então o seu programa, de certa forma, quando você coloca o try-catch, ele fica muito mais robusto, né? A robustez impacta na lentidão, ele vai ficar um pouco mais lento, né? Mas é imperceptível também você usar um try-catch aqui, um ou outro. Agora, quando você usa muito, espalha isso muito para todo lugar, já fica um pouco mais lento. Mas é o ônus que se paga com um programa bem robusto, né? Então, tipo assim, estou fazendo uma agenda. Ah, não precisa ter tão robusto. Se o cara lá usar a agenda e der algum problema, ele vai funcionar igual, né? Vai brigar comigo. Agora, se eu estou fazendo um braço de um robô numa operação, se o robô parar de funcionar, meu amigo, caixão e vela preta lá para o paciente, né? Então, não pode parar de funcionar nunca. Então, é mais robusto. Aí eu vou abrir até a mão um pouco dele ser mais rápido o programa. Eu até vou aceitar que ele pode ser um pouco mais lento e tento lidar com isso também até um certo ponto, né? Porque o robô também ficar lá um ano para mexer o braço não vai adiantar nada, né? Mas aí eu vou medindo isso, né? Vou medindo e vou fazendo um balanceamento. Ó, vou ficar um pouco mais lento, mas vou ficar mais protegido.
E aí você vai ficando um código bem mais robusto, né? Fica um código mais esquisito, né? Parece que tá som de coisa aqui. O que interessa é só que está aqui dentro mesmo, mas isso aqui tudo é proteção. É tudo proteção que você pode fazer, né? Essa proteção pode ser aqui fora, mas pode ser dentro do próprio método, igual a gente fez ali, né? Então o método ele já fica protegido aqui dentro. Ele já que é o mais indicado, né? Lá na main a gente não vai colocar nada assim. Eu só estou colocando para exemplificar para vocês, né? Mas na verdade a gente não põe na main, a gente põe no próprio método, tratando, tá? A gente vai ver aí mais algumas outras coisas na aula, não vou estender mais, vou ficar por aqui. Mas a gente vai ver a hora que eu posso gerar uma exceção, a hora que eu posso passar o compromisso de uma exceção, né? A hora que eu sou obrigado a tratar a exceção e também quando eu posso gerar as minhas próprias exceções, né? Eu posso também trabalhar com a geração de exceção, tá? Quem tiver mais curioso das outras partes, está aqui na aula, eu vou deixar isso aqui. Aqui só isso aqui é importante eu falar, ó, como é que é a ideia do try catch. Deu um try, se tem uma parte protegida por try, ele vê se deu uma exceção. Se deu, ele vai procurar uma opção de catch. Então eu posso associar vários catches aqui, né? Eu posso null.exception, index of bomb, exception. E se pegou para algum try, ele volta para cá. Se não teve um try para pegar, ele morre, o programa morre. Se teve algum try, ele protege o código, volta, executa o finally de qualquer jeito, né? E vai para as próximas linhas do programa, as demais partes lá, certo? Então, o try-catch é um poderoso recurso. Muitas linguagens orientadas a objeto têm isso, né? O Java tem também, e nos ajuda muito, né? Proteger o código. Eu vou fazer vários exemplos, vou usar isso muito agora nas coisas que eu vou fazer. Você vai ver, eu sempre nos joguinhos, sempre nas coisas, eu vou estar sempre usando. Né? Eu tenho um compromisso com vocês de sempre fazer exemplo em cima das coisas que vocês já viram. Então, eu nunca uso um troço que vocês não viram ainda, né? Mas agora que vocês já viram o try-catch, vocês vão ver que as próximas vezes que eu for fazer alguma coisa, eu vou. Ah, não, isso aqui a gente precisa de um try-catch. Aí, na hora que eu for achando que precisa, ao meu ver, né? Que isso aí é muito pessoal, cada um escolhe a hora que pode ou não, quer ou não usar. Aí vocês vão ver alguns casos que eu uso, outros casos que eu não uso. Beleza, gente? Como eu tinha falado, eu vou ficando por aqui, vou fazer uma aula mais curta hoje. Alguém tem alguma pergunta para a gente encerrar? Eu vou retomar esse assunto quando a gente voltar nas aulas, né? No semestre que vem. Então, no semestre que vem eu vou estar falando disso ainda. E vou estar mostrando o restante das coisas aqui relacionadas ao tratamento de exceção. Beleza? E a gente vai fazer uma lista também, bem esperta, com opção de coisa para vocês fazerem. Alguma dúvida? Se alguém tiver. Professor, em relação ao catch, assim, ele vai executar se ocorrer uma exceção, é isso? Isso. Uhum. Aí, dentro do catch, eu posso colocar uma série de comandos, né, que vai executar caso essa exceção ocorra. Isso. Eu posso pôr coisas aqui dentro, se eu quiser. Pode pôr. Caso ocorra exceção, você pode executar ali dentro no cat, né? Uma das coisas que a gente, geralmente o cat faz é imprimir essa pilha, né? Você saber o que aconteceu. Mas você pode gerar uma mensagem aqui também, você pode retornar uma mensagem para o usuário, você pode fazer o... entendeu? Não, sim, entendi. Você, Entendi. É só isso mesmo. o cat é muito usado, né? É muito difícil você ver um programa Java feito sem ter um try-catch. Né? É muito usado. Tem hora que é obrigatório usar, né? Você vai ver que tem hora que é obrigatório. Quando a gente vai tratando lá com um arquivo, você é obrigado a tratar o try-catch. Você é obrigado a tratar a exceção, né? Aí a gente vai ver que pode ou tratar ou passar a exceção para frente. A gente vai ver isso também. Aí vamos ver com calma, sem correria, quando a aula voltar. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Enquanto eu vou desligando aqui a gravação. Para quem está escutando, Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Descanse nas férias. Aproveite bem.